Amigos, boa noite. Como vocês já viram, o meu nome é Humberto Fabre, também conhecido como Tutmés III Faraó Guerreiro. Muito bem. E com a graça de Deus, dia 24 próximo, eu toquei, dei um passe aqui, ele já ligou de novo. Fiz assim, ele ligou de novo. Aí, quando eu cheguei aos 40, a vida começava aos 40, chegaram aos 50, falaram que era 50, chegou aos 60, eu nunca vejo ela começando, eu vejo ela declinando, né? Porque, de uma maneira ou de outra, eu já queimei mais da metade da reencarnação. Biologicamente, é afirmado que nós podemos chegar a 125, 130 anos de idade. Na outra palestra que nós fizemos, a última em novembro, nós perguntamos aqui quem chegaria aos 130 anos de idade. Tem algum candidato hoje? Não. Tem um. Bom, como você vai ser a única a chegar e nós estaremos lá te esperando, você vai ter que chegar com 130. Muito bem, mas, meus amigos, nós trouxemos para as nossas reflexões, temos trabalhado um pouco em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. E trouxemos para as nossas reflexões no assunto de hoje o capítulo de número, pulou demais, de número 23, que é Moral Estranha. Trouxemos esse capítulo porque é atribuído a Jesus algumas colocações das quais realmente nos parece assim muito peculiar, né? Muito estranho aquilo que teria saído de Jesus. Por exemplo, quem não odeia seu pai e sua mãe. Outro aspecto também atribuído a ele, que nós deveremos abandonar pai, mãe e irmãos. Ainda mais, deixe que os mortos enterrem seus mortos. E eu não vim trazer a paz, mas a espada ou a divisão. Isso são atribuições colocadas a respeito durante as palestras de Jesus, atribuídas, então, a ele, como dissemos. Interessante notar que nós todos já devemos ter passado por isso. Inclusive, durante um período, foi usado muito dentro do processo de comunicação, dentro de empresas, onde, ou em seminários ou em treinamento, você conta uma história para um indivíduo, deixa a turma lá fora, e quando a turma volta para a sala de aula ou de treinamento, aquela pessoa vai contar, então, a história e, evidentemente, vão acontecer alterações, por uma série de motivos, que nós, quando vamos estudar a doutrina espírita, podemos nos aprofundar em relação àquilo que nós somos como espíritos. Ora, cada história que nós podemos ouvir, ou mensagens, ou uma leitura que nós estejamos fazendo, não necessariamente uma leitura de natureza espírita, seja o assunto, uma peça de teatro que você esteja vendo, um filme, ou um acontecimento dentro da tua família, ou próximo em relação a amigos, ou mesmo em situações distantes, cada um de nós é tocado de uma maneira. Por que isso? Claro, quem educa crianças aqui, os educadores infantis, sabem da facilidade em relação aos educadores de adultos quando a criança se dispersa. Quando a criança se dispersa, o educador sabe de imediato, porque os sinais são muito objetivos, não é assim? Já o adulto, não. O adulto, quando ele dispersa, às vezes você sequer percebe, porque o indivíduo pode estar, inclusive, fazendo assim, enquanto você está falando, e, na verdade, uma palavra dita, isso para não citar a leitura, né? Porque também, às vezes, você está fazendo a leitura de um livro, de uma obra, e, de repente, você já foi 3, 4 páginas para frente e uma palavra serviu como um gatilho que levou, né, as suas recordações, as suas lembranças, etc., a determinado assunto, determinada experiência, e você vai e volta 3, 4 páginas para reler, porque acabou não havendo uma fixação. Isso não se diz isso não é a falta, evidentemente, de concentração da pessoa, mas riqueza
Nós não descartamos o aspecto da falta de concentração, mas a riqueza que todos nós temos, não limitada apenas a uma existência. Não é? Numa única existência, ao atingir lá os seus 25, 30 anos de idade, uma criatura tem experiências as mais significativas, tem conhecimento, etc., desde que seja uma criatura dinâmica, que, evidentemente, uma palavra que possa ser dita numa história ou algo assim, nós vamos até, isso acontece muito em palestra, em aulas também, nós vamos até determinada experiência, ou conhecimento, ou recordação, seja lá o que for, e quando voltamos o assunto já foi muito para frente. Isso é muito normal. Por isso que a educação de adultos sempre é muito mais difícil, né, por essas questões dessa riqueza. Mas ainda tem mais. Como nós somos criaturas cuja condição do subconsciente profundo registra todos os aspectos de todas as existências, mais o período de intermitência no plano espiritual, aliado ainda os períodos de intermitência quando nós dormimos. Porque quando dormimos, nos desdobramos naturalmente e podemos participar de agremiações para estudos, trabalhos, etc. E esse material todo, todas essas ocorrências, claro, não serão registradas por esse cérebro, estão sendo registradas pelo cérebro do perispírito, para ficar mais simplificado, e, evidentemente, estarão registrados no inconsciente profundo da criatura. Então, veja, olha a soma de situações, experiências dessa existência, todos os egos que existem aqui dentro, existem em cada um de nós, né, aos milhares, ou seja, tudo aquilo que nós vivenciamos, todo o período que nós vivenciamos no plano espiritual e todo o período que nós vivenciamos, se você, com 30 anos de idade, vamos usar essa faixa média, essa faixa etária média, em 30 anos de idade, se nós considerarmos que a vida útil do brasileiro hoje, considerando o brasileiro no Brasil, está por volta de 75 anos de idade, o que é um avanço gigantesco. Considerando que em 1950, quando o IBGE começou a divulgar as informações sobre desencarne pela faixa etária, um indivíduo desencarnava em 1950 com 45 anos na média. Esse que vos fala estaria fazendo essa palestra materializada, né? Literalmente. Né? Com 45 anos em 1950. Hoje já chegamos aos 75. Dos quais 75... Se uma pessoa dormir 8 horas por dia, nós não queremos te desanimar, não. Você terá dormido 25 anos desses 75. Sobra 50. Dos 0 aos 25, a gente constrói a vida. Dos 25 aos 50, a gente faz as coisas acontecerem. E os outros 25, você dormiu. E vai dormir. E vai chegar uma hora que vai repousar. Antes era eternamente, agora não é mais, né? Porque a gente já sabe que não tem esse processo. Imagine toda essa configuração, uma palavra que seja que te toque o sentimento, que te toque as suas emoções, se a gente não viaja, não é verdade? Ou seja, uma história que te contam em determinado aspecto, até mesmo na questão da mediunidade, que é algo que nos toca a todos nós, sem distinção. Todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns, e, lamentavelmente, poucos são conscientes, mas todos nós somos médiuns. E a mediunidade está relacionada à glândula pineal, que já está recebendo a configuração de corpo pineal, dada a importância que tem e que era muito desconhecida até muito pouco tempo, até algumas décadas atrás. O que acaba acontecendo é que todo mundo tem glândula pineal, ninguém é isento. A glândula pineal começa a se formar nos peixes. E ela, quando se cristaliza, por volta da puberdade, mas não é uma regra absoluta, a questão da manifestação mediúnica no ser, ela, quando se cristaliza, ela se torna uma antena poderosa de emissão e recepção de informações, ou seja, de ondas eletromagnéticas que nós emitimos e em qualquer dimensão. Recebemos entre nós, trocamos entre nós e trocamos de nós para com outras dimensões e dimensões para conosco. Todos nós somos médiuns. Se a mediunidade é mais efetiva ou menos efetiva, vale aqui a informação para que não fique no ar, não é? O que acaba acontecendo é exatamente o aspecto dessa cristalização, que hoje já se sabe a respeito,
dessa cristalização na glândula pineal. Quanto maior o volume de cristais, mais capacidade mediúnica o indivíduo tem. Porque a onda eletromagnética é a mesma coisa que cada cristalzinho fosse uma quantidade enorme de antenas, ela fica batendo, rebatendo nesses cristais, ou nessas assim chamadas antenas, ilustrativamente, e quanto maior o volume de retenção, mais capacidade mediúnica. Mas não significa que o indivíduo que não tenha, então, as atividades efetivas, como psicografia ou coisa do gênero, que também não tenha a mediunidade. A rigor, todos nós, então, o somos. E também não devemos ter nenhum tipo de preocupação em relação às questões de quando ela pode eclodir para ser educada. A nossa de psicografia começou aos 57 anos. Então, começamos a psicografar aos 57 anos. Esses 50 livros estão nessa fase desse período, de 57 aos 62. Na realidade, isso acontece também em mediunidade quando falamos a respeito de história. Os espíritos mandam uma informação criptografada que nós vamos abrir. Estávamos falando com o nosso colega Márcio a respeito desse assunto. Nós abrimos a informação e não podemos desconsiderar as emoções que vão no nosso íntimo. Chico Xavier, que é considerado o maior fenômeno mediúnico do mundo, já nos explicava que o processo todo passa pelo indivíduo. Então, há sempre na mediunidade algo que se chama de animismo, que é de ânima, da alma, passa pelo indivíduo. E ele dizia o seguinte, que um indivíduo que tenha 70% de fidelidade mediúnica, com 30% de animismo, que é da pessoa, que é o intermediário, por isso médium intermediário, é considerado excepcional. Veja, até mesmo então na mediunidade, que é algo que o indivíduo esteja extremamente bem preparado, alguns aspectos vão tocar-lhe de maneira diferente, não é verdade? Vão tocar-lhe de maneira diferente, porque passa por ele. Até mesmo em mediunidade mecânica, e esse era um ponto que falávamos com os colegas aqui há pouco. Vamos citar o exemplo. Independente do conteúdo como um todo, quem é que chama a mãe de querida mãezinha? Ninguém. Quem é que se refere à idade como janeiros? X quantidade de janeiros. Se você pegar as mensagens recebidas por Chico para mães, começam com querida mãezinha. Era dele. Agora, não inviabiliza, não é? O todo. Não é impossível, porque o importante é o conteúdo, não a forma. A forma não tem significação, né? Porque é o conteúdo. Porque muitos mistificadores, estejam encarnados ou não, se utilizam de formatação para levar o engano, para levar, né, as pessoas, de repente, até mesmo ao desespero. Veja, então, até na mediunidade isso é uma realidade. Dá para você imaginar agora por que nós fizemos todo esse preâmbulo? Para chegar exatamente nesses aspectos das distorções ocorridas nos ensinamentos do Cristo. Mas por que isso? Agora a gente vai dar uma olhada no que poderia ter acontecido. Bom, primeiro, nós podemos supor que nesses casos, né, aqueles que nós apresentamos agora há pouco, a ideia principal do pensamento de Jesus não foi bem traduzida ou o sentido original tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma tradução de uma língua para outra. Nós não estamos nem falando das emoções aqui, estamos falando da tradução. Querem ver um exemplo? É muito interessante. Se você pegar este exemplo, Hamlet, Shakespeare em Hamlet, diz to be or not to be, that's the question. Não é essa bem conhecida, né? Pegue esta frase e faça as seguintes traduções, do inglês para o francês, do francês para o alemão, do alemão para o italiano, do italiano você volta para o inglês. Sabe como é que fica? Deste jeito. Is it or isn't it? That's it. Ou seja, em português, é ou não é, é isso. É a mesma frase traduzida para essas línguas e de volta para o inglês. Você veja que mudou completamente o sentido. Bom, o que acontecia com a época de Jesus, né? Primeiro, as palavras e os significados delas. Vamos dar alguma coisa. Jesus não escreveu nada, falava em aramaico e os evangelhos foram escritos em grego. O aramaico é uma língua tão pobre, que se você mudar
uma vogal muda o sentido da frase. Vamos dar um exemplo. Todos se lembram de Jesus quando crucificado, ele já estava crucificado, e em determinado momento ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Pai, Pai, por que me desamparastes? Não é estranho? Um espírito crístico, senhor responsável pelo planeta, senhor planetário, responsável não só pelo planeta, por todas as dimensões relativas a ele, segundo Alcione no livro Renúncia de Emmanuel, psicografado por Chico, ele tem responsabilidade também sobre dimensões de outros orbes, de repente diz, Pai, Pai, ou Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Não é estranho? Completamente esdrúxulo, não? Só que se você pegar no aramaico a mesma frase e alterar para Eloi, Eloi, lama sabachthani, muda completamente o sentido, fica Senhor, Senhor, ou Pai, Pai, como me glorificas? Você imagina, né? As traduções, etc., o que puderam, né? o que ocorreu, a emoção do indivíduo que estava ali registrando. Lembre-se que, primeiro, tudo era oral, até porque a grande maioria dos apóstolos, todos eles eram analfabetos, né? Pedro, João, etc. Provavelmente deveriam ter ghostwriters, que é muito comum, não perde o valor, né? A pessoa conta para alguém que escrevia. Então, você tem os evangelhos de João, de Pedro, etc., que pode ter acontecido com tranquilidade isso. Era também comum na antiguidade utilizar nomes de pessoas conhecidas e que tinham importância no assunto que estava sendo tratado, do que usar o nome do indivíduo que estava escrevendo, que não tinha peso em relação àquilo que colocava. Muito bem, outra coisa, foram escritos todos os evangelhos após a desencarnação de Jesus, sendo que o mais antigo é atribuído ao Marcos, que é 70 anos depois de Cristo. E outro sentido a escrita era manual. O Novo Testamento tem só 27 livros, 16 ou 17 autores ao longo de 70 anos, né? Os apócrifos estão inclusos. Você imaginou o indivíduo, então, está passando aquilo a limpo. Quem é da minha geração, que são muito poucos, lembra-se de passar a limpo. Mas tinha coisa pior, viu, companheiro? Por exemplo, Kardec, Leon Denis, etc., olha a mão de obra do codificador. Você, na época, escrevia o livro, depois você passava a limpo da forma que tinha que ir para o tipógrafo, que pelo próprio nome já dizia, ele ia trabalhar com tipos. Ele pegava os tipos, letra a letra, para formar as palavras, com vírgula, etc. Você tinha que fazer isso já da maneira com que o tipógrafo fosse montar, para poder imprimir. Não é? Isso também com o seguinte, com a luz de velas. Hoje você, né? Daqui a pouco não, porque já é possível você colocar um eletrodo aqui e começar a transmissão de natureza mental. Né? O Stephen Hawking assoprava. Eu tenho um amigo com a mesma enfermidade dele, ainda está resistindo no corpo físico, e ele utiliza os olhos para mandar as mensagens no computador, então o computador identifica o movimento da retina para ele poder escrever. Você já pensou como você, eu, todos nós somos abençoados? Não. Você já imaginou você ter que se comunicar piscando? Ou movimentando os olhos? E tem gente que levanta de manhã e acha que é infeliz. Tem que estar enfermo, né? Tem que procurar não só assistência espiritual, mas precisa procurar um facultativo, um especialista. Porque, às vezes, a pessoa que assopra o canudinho para se comunicar, ou o outro que faz com o movimento dos olhos, dá um tremendo valor à vida. Às vezes, por um minuto, quando nós estivermos diante de situações de desânimo, de abatimento, pensemos nisso. Mas vamos continuar, porque não é o assunto da noite, né?
Uma das situações, cópias feitas à mão, diferenças de grafias, né? Sempre tem aquele, traduções do latim depois para línguas modernas, o indivíduo querendo melhorar a situação. Palavras com várias significações e limitações da língua, e também os acréscimos posteriores. Isso aqui não está muito bom, não é? É que nem, por exemplo, o texto que você levava para o chefe. Ele botava a vírgula, melhorava tudo, ficava uma maravilha, não era assim? Sempre tem uma coisinha ou outra que o indivíduo pode dar uma melhorada, né? E nisso podia alterar sentido. Por exemplo, né, simples entender um dos casos. E lhes digo mais, disse Jesus, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso já é um absurdo completo e total. Porque quem é o pai ou a mãe, quando Jesus pergunta, porque Jesus levava os ensinamentos fazendo as pessoas raciocinarem, ele não jogava para as pessoas, para que as pessoas engolissem garganta abaixo. Né? Ele fazia as pessoas raciocinarem com a informação que as pessoas detinham com o nível cultural, intelectual que elas tinham. Lembre-se que nós estamos falando de 2000 anos atrás. Então, numa situação desta, o questionamento é claro. Ora, quem é o pai, né, ou a mãe que quer ver o filho em miséria, infeliz, enfermo ou desgraçado? Não é verdade? Quem é o pai ou a mãe que sejam criaturas equilibradas, que queiram ver os seus filhos numa situação dessa natureza? Ele faz um questionamento a respeito disso. Quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus? Não é interessante? Então, os aspectos da riqueza têm que ser considerados com... Existiam, se fizermos uma comparação com o que temos hoje. No mundo, temos, segundo o registro, 7 bilhões e 200 milhões de criaturas reencarnadas, das quais 1 bilhão, quase 1 bilhão, vive na linha da miséria, que é um número significativo. Na época de Jesus, guardadas as proporções da população, a situação seria exatamente inversa. Você teria 6 bilhões e 200 na miséria e 1 bilhão de criaturas, usando o mesmo número, na mesma proporção, que seriam criaturas que estavam vivendo. Os outros procuravam sobreviver. Você veja como a história vai mudando as coisas, né? Mas o noticiário continua sendo negativo, colocando o ser humano numa situação, não é, deprimente, numa situação muito delicada, quando o mundo e a vida têm melhorado significativamente. E a gente sabe disso. Mas, depois que inventaram notícia 24 horas, precisa procurar até um indivíduo na China que levou uma mordida de um cachorro para virar notícia. Claro, porque precisa da notícia. Como é que você mantém? E tem que ser notícia que saia do comum. Não adianta, de repente, vir uma notícia e dizer assim, hoje as pessoas que estão aqui no centro, olha a notícia, trabalharam, produziram, né, cuidaram dos seus filhos, das suas filhas, tiveram as suas atividades e se reuniram num centro. Isso aí dá notícia? Não. Não. Mas se colocarem uma bomba embaixo da nossa cadeira, vai dar notícia. Não é? A sua não, evidentemente, né? Mas é uma realidade, não? Sim. Veja, tem que sair do comum, tem que sair daquilo que as pessoas fazem. Ora, uma situação dessa não faz sentido. Não faz sentido. Né? O que acontecia? O que acontecia é que a massa precisava ser manobrada. Então, o rico ia ter problema com Deus. Mas o indivíduo que sofria a existência inteira, esse teria um lugarzinho no céu. Porque se você deixar o pessoal muito interessado, foi o que aconteceu com as cruzadas. Uma série de príncipes, todos jovens, cheios de testosterona na Europa, com o olhão em cima da propriedade dos outros. O que é que você faz? Muda o foco. Bota essa energia toda em outro local. Simples. Né? Jesus não precisava que ninguém defendesse os interesses dele. Até porque os interesses do Cristo é a nossa elevação, é a nossa felicidade, é a condição de nós amarmos-nos para amar. Esses são os interesses do Cristo. Não tem outros interesses
que estejam relacionados ao planeta. Então, veja que não faz muito sentido. Mas o que é interessante notar é o seguinte, uma mesma palavra em relação à questão do camelo significava o camelo ou um cabo. Então, ficaria alguma coisa assim, né? O indivíduo chegava com o camelo, tem o fundo de uma agulha, ele tentava passar. Ia ser impossível ele conseguir passar, né? Depois de várias tentativas. Mas como é que fica a situação? Né? Ou então alguma coisa absurda. O próprio Cristo não tinha noção daquilo que estava falando e dizia, né, vai passar o camelo no fundo da agulha. Porém, quando nós vamos na história, talvez ele quisesse usar esta imagem, que era uma agulha. Por quê? Porque o indivíduo precisava ter um campo de visão. Se fosse usar o arco e a flecha, tinha um campo de visão, e se o indivíduo fosse atirar, fosse atirar uma flecha nele, tinha muita dificuldade de fazer entrar ali, né? Ou outra coisa ainda que você pode encontrar em ruínas, caso você visite castelos na Europa, etc., este tipo de porta em formato de agulha, que fica do lado da porta central da muralha, que em determinado horário fechava-se as portas da cidade e ficavam só essas portinhas fechadas também, que o indivíduo tinha que passar. Mas para ele passar, ele vinha cheio de tralha, ele tinha que tirar aquela tralharada toda para poder passar por essa porta, porque ela realmente é pequena e estreita, em formato de agulha. Ou como é que ia passar um camelo aí, não é? Carregando a tralharada toda que ele carregava. Veja como as coisas tomam uma conotação completamente diferente. Tem mais ainda, não é? O que o Kardec diz a respeito? Ele diz, cumpre aos demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular dos seus idiomas. Continuamos ainda, odiar os pais. Imagina se Jesus, olha a situação, Jesus está crucificado, e quando ele vê João e Maria, sua mãe, entre outras mulheres que ali se encontravam, porque todos os demais apóstolos, né, pelo medo que tiveram, que era uma coisa normal, eram criaturas normais iguais a nós, né? Pedro nega 3 vezes o Cristo porque ele tinha medo, como nós teríamos medo, porque aquele indivíduo que passava para dentro das muralhas romanas, muito dificilmente saía com vida, e se saísse, por vezes com lesões, que o incapacitava para a continuidade da sua existência normal. Ou seja, a situação era muito complicada. Então, Pedro, ao mesmo tempo que ele teme, depois ele se conscientiza diante da situação do Evangelho, diante da sua posição e daquilo que poderia fazer, e vai terminar em Roma. E quando lhe dizem que ele seria crucificado, ele diz, não tem problema, eu posso ser crucificado. Só que tem um detalhe, eu não aceito ser crucificado de cabeça para cima, porque eu não tenho a mesma moral que o meu mestre. Vocês me crucifiquem, mas me façam um favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Tem que ter peito, hein? Primeiro, para ser crucificado. Segundo, ainda dizer, de cabeça para baixo eu aceito. Então, veja que de uma postura a outra. Esse é o convite do Evangelho. Não é uma alteração sem passar pelas situações que nós temos de enfrentar dentro da vida, mas é possível para todos nós sairmos daqui muito melhor do que quando nós chegamos. Não é verdade? Muito melhor. Porque a missão, quando nós fazemos a programação da nossa missão, porque todos nós somos missionários dentro da missão que nos compete, quando nós fazemos uma programação, primeiro que ela é uma programação, e segundo que dentro dela estão inseridos os fatos que são mais importantes, dando-nos a possibilidade de estendermos isso e muito. Bom, nós vamos usar um exemplo, mas a gente via de regra diz, mas é o fulano, né? Ora, o fulano tem a sua missão, nós temos a nossa. Né? E dentro de cada uma delas tem uma margem significativa para podermos fazer melhor. Esse caso é do Chico, porque aí diz, mas é o Chico. O Chico tinha a missão dele, e você e eu temos a nossa. Não é verdade? Senão não faz sentido. Cada um de acordo com a sua necessidade de aprendizado momentânea. Ponto. Né? Quando a gente tiver a capacidade de um Chico, de um Jesus, etc., serão missões desse calibre.
Bom, ele, quando chegou ao 100º livro, ele chegou para o Emmanuel e disse, o senhor disse que nós, quando chegássemos ao 100º livro, a nossa missão do livro estaria encerrada. Aí o Emmanuel disse assim, bom, a respeito disso, Chico, nós fizemos uma reunião lá no plano espiritual, porque lá também tem reunião. Né? Tem reunião e as coisas se resolvem. Aqui a gente fica tomando cafezinho, comendo pão de queijo, tomando cafezinho, pão de queijo, não chega em lugar nenhum. Mas lá tem reunião. Nós fizemos uma reunião no plano espiritual e tomamos algumas decisões. E uma delas será que nós vamos psicografar mais 100 livros pelo seu intermédio. Aí ele disse, não, senhor, me desculpe, mas o senhor esqueceu de perguntar para mim. Não é verdade? O senhor esqueceu de perguntar para mim. Não passou pela sua cabeça de que eu posso não concordar? Porque eu tenho livre-arbítrio. Aí o Emmanuel disse assim, a respeito disso nós também discutimos lá na reunião. E eu tenho o prazer de te comunicar que, caso você não aceite, eu estou autorizado a desapropriá-lo da presente reencarnação. Você sabe que é desapropriação. Ok? Aí ele escreveu, você acha isso em nota dele. Assim, quando o mentor disse isso, eu parei para pensar. Dava para parar, né? É isso ou você desce do ônibus? Escolhe. A gente sabe que nosso lar é material, esse tipo de estrelas, uma coisa luminosa. Mas vai que o GPS dá um pano e a gente vai parar no umbralzão. Né? Vai saber. Então, o fato é melhor administrar o demônio que se conhece do que aquele que não sabe qual é da sua existência. Aí ele disse, eu parei para pensar. E até hoje continuo trabalhando sem nenhuma mudança qualquer, para que, de repente, eu não passe por uma situação dessa natureza. Ele tinha 100 livros como missão, chegou próximo dos 500. A gente não tem capacidade de dizer que não tem condição de fazer isso ou aquilo. Não é verdade? Diante da nossa missão. Não tem desculpa para criaturas com esse nível de inteligência que nós temos, o brilhantismo que nós temos, a capacitação que todos nós detemos, não dá para ter desculpa. Não é cobrança de ninguém para conosco, absolutamente. Deus não cobra quem quer que seja, porque Deus é amor infinito. Espíritos não nos cobram. Quando Jesus disse, muito será pedido a quem muito for dado, significa dizer que é um processo consciencial do ser. É a consciência que, se nós recebemos muito, conscientizados que estamos, sabemos das responsabilidades que nos são inerentes. Simples assim. Sabemos que não somos limitados na condição da reencarnação. Viemos para cá para dar seguimento não só naquilo que a reencarnação tem como básico, mas também para nos utilizarmos desse processo básico para trabalharmos a nossa espiritualidade. Por exemplo, na rotina do dia a dia, trabalha-se a disciplina. Na rotina do dia a dia, trabalha-se a paciência. No relacionamento, se exercita fraternidade, paciência, disciplina da língua, que, apesar de ser um músculo, não ganha volume à medida que nós utilizamos ela. Imaginou? Se falar mal da vida alheia, de repente fizesse crescer o músculo, os espíritas iam usar uma máscara especial, para, de repente, mostrar que estavam todas pequenas. Porque nós não falamos mal da vida alheia, nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, o que é muito mais sofisticado. Mas vamos em frente. O Jesus recomendou odiar os pais. Ele disse, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a palavra odiar significava amar menos. Olha o exemplo, Jacó, no Velho Testamento,
E Jacó amou também mais Raquel do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, era menos amada. O que ele fala é exatamente essa colocação. O que é que diz Kardec a respeito disso? Cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Outro aspecto, abandonar pai, mãe e filhos. Ora, odiar pai, odiar aos pais, ou abandonar pai e mãe, lembre-se de Jesus quando crucificado, que falávamos. Ele, olhando para João, disse, filho, aí está a sua mãe. Mulher, aí está o seu filho. E João cuidou de Maria na ilha de Patmos até que ela desencarnasse. Ou seja, ele assumiu, até porque Maria já era viúva, e ele assume a condição de cuidar dela, porque, veja, o Cristo, a questão da família é uma conquista do Espírito, é uma conquista nossa. Ela, claro, ela é dinâmica, não tem nada desse saudosismo de querer fugir do presente. No passado é que se tinha respeito. Cuidado com esse que se tinha respeito, porque às vezes se temia muito do que se tinha respeito. A família ela é dinâmica. Por quê? Porque nós somos seres dinâmicos, nós somos espíritos e o progresso faz parte da nossa existência. Então ela é dinâmica, mas ela é uma conquista do espírito. A valorização dela é imprescindível, até porque nós reencarnamos. A palavra reencarnar não é para pagar, como muitos que gostam dessa terminologia. Não, reencarna para poder resgatar. Como se a reencarnação fosse um mar de sofrimento que o indivíduo estaria inserido para ficar resgatando. Ora, se é para fazer isso, para que precisa reencarnar? Fica onde está mesmo. Resgata por lá mesmo. Resolve a situação lá, não precisa reencarnar. Reencarnação é sinônimo de relacionar-se, exercício de relacionamento. E aonde que a gente faz isso logo de imediato? Na família. Não é que, como diz Emmanuel, a família é o cadinho das almas. Você lembra do cadinho, né? Que é onde você bota fogo embaixo e queima lá os produtos no laboratório. Fica aquilo tudo em ebulição, não é verdade? É uma beleza aquilo. É na família que a gente encontra. Porque mesmo que você venha na família espiritual, o que pode ser o seu caso, ou de todos nós, lembremos-nos, família espiritual não é um bando de cordeiros. E todo mundo faz a mesma coisa. Tem um que gosta do azul, o outro gosta do amarelo. Há uma, não é? No final, no todo, há uma proximidade, há uma situação onde as coisas estão mais voltadas para o processo de ligação, de relacionamento, de respeito, do que todo mundo fazer as mesmas coisas. É isso que é. E sempre lembrando, né, a família do vizinho sempre é mais interessante, como a grama dele é mais verde e a galinha dele é mais gorda, desde que você não viva lá. Não é assim? É uma conquista do espírito valorizá-la, ter as situações, por vezes, que são de atrito ou coisa do gênero, faz parte no processo de ajustamento das criaturas. Não é? Por vezes, nós reencarnamos com pessoas que ou nós somos difíceis para elas ou elas são difíceis para nós. E é exatamente aí que se requer o quê? A inteligência do relacionar-se. Ore! Tenha paciência, não sendo capacho de quem quer que seja, mas sendo objetivo em matéria de relacionamento. E sabendo sempre que dentro da família o sim é sim e o não é não. Caso contrário, a questão da moralidade acaba indo para o beleléu. Não é? Ou seja, não se tem respeito. E ele diz abandonar em absoluto, ele não é rejeitar a família, porque seria a negação da doutrina de Jesus. É fazer os interesses da vida futura prevalecerem sobre os interesses humanos, o que está de acordo com a sua doutrina. E outra que ele fala, abandonar pai, mães e filhos, a lógica da separação. O que acontece? No interesse da pátria, por exemplo, quando o indivíduo é convocado em defesa do país, no interesse da família, a filha que deixa os pais ou o filho e acompanha o marido ou a esposa. Veja como a relação muda de figura. E no interesse da vida futura, o exemplo dos apóstolos, quando Pedro diz, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Esse tudo não é deixar a família, porque eles levavam a família juntas. Não ia todo mundo junto. Era esse deixar, eram as condições de que eles estavam no conforto que eles conheciam.
Né? Óbvio, porque seguir Jesus, lembre-se que em determinado momento ele diz assim, o Filho do Homem, se referindo a ele, não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Olha quanto que a gente tem para agradecer, não? Percebeu de novo a questão da gratidão? A questão da gratidão na vida da criatura. Nós recebemos tanto e, às vezes, nos desconectamos da gratidão em relação àquilo que recebemos com rotina. É tanto, por ser rotina, passa desapercebido. Quando a gente pode parar uns segundinhos para agradecer. De manhã, quando você desperta, agradeça a Deus, porque, conforme diz Emmanuel, todas as vezes que nós despertamos, Deus está renovando a sua confiança de Criador na criatura. Porque você, eu ou nós poderíamos ter desencarnado à noite. O que é desencarnar? A gente não está querendo que você fique tomando Coca-Cola com café a noite toda, com medo de repente sair do corpo e não voltar mais. Mas você sai do corpo e está preso pelos liames do perispírito e do pretérico no corpo físico. Então, estão os liames do perispírito no corpo físico. Desencarnar é assim. Ó. Acabou. Aliás, se você entrar na internet, no YouTube, você procure um amigo meu que é entrevistador na TV Mundo Maior, você coloca lá no YouTube assim, filósofo espírita desencarna ao vivo. Ele está sendo entrevistado, o filósofo, aí de repente ele vira para o entrevistador e diz assim, eu estou sumindo. Desencarnou. Ao vivo. Ele disse só isso, estou sumindo. Uma senhora que dirigia um grupo que nós frequentávamos, Dona Yolanda César, chamou as filhas e disse assim, eu gostaria de me despedir de vocês, porque eu estou partindo, o pessoal já veio me buscar, eu estou partindo, então eu gostaria de me despedir de vocês. Aí as meninas, mas mamãe... As duas que estavam, mamãe, que isso? A senhora sempre brincando com isso. Não, estou falando sério. Aproveita e liga para a sua irmã, que morava em outra cidade, que eu vou me despedir dela. Fulana, tudo bem? Tudo bem, olha, eu estou me despedindo de você, porque o pessoal já veio me buscar e eu estou, então, de partida. Disse, mãe, para com isso. Disse, não, mas olha, é isso mesmo. Desligou o telefone, né? Tinha tomado o café da manhã, sentou-se em sua poltrona, fechou os olhos e desencarnou. Beleza, né? Você imagina hoje à noite? Daí não, né? Hoje não. Ah, não. Dia de desencarnar é segunda-feira, né? Mas não à noite. Não à noite. Vamos em frente, né? Porque esses assuntos acabam sendo assim meio tenebrosos. Aí a gente diz que não tem medo, mas de repente, né, fica meio preocupado com o que vai deixar, não é verdade? Aí o que diz Allan Kardec a respeito disso? Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Está vendo? O processo do desencarne é esse. Prevalece a vida futura, é verdade. Você, nós, todos somos espíritos, mas evidentemente, como a nossa amiga ali, a gente deveria todo mundo levantar a mão e dizer assim, nós vamos chegar aos 130 anos, sim. Vou fazer um esforço miserável, vou dar uma canseira no meu mentor para ele ficar esperando sentado, porque de pé vai ficar cansado. Por quê? Porque eu só tenho essa oportunidade. Eu só tenho hoje. Já percebeu? Nós só temos hoje. Porque ontem já passou, amanhã é subjetivo, você só tem agora. Se você está com alguém do teu lado que você ama, você tem exatamente alguns segundos para dizer para ele ou para ela que você o ama. Faça isso. Por quê? Porque pode ser a última coisa que você está fazendo. Mas não é? Não é? Eu tenho um amigo que é expositor e ele tem um filho adolescente. Se você tem filho adolescente, você é um abençoado na vida, você sabe disso, né? Então, porque o adolescente é uma bênção, com aquele monte de hormônios saindo pelas orelhas, aquilo é uma bênção, porque
Ele não sabe se ele é gente, se ele é salsicha, se o mundo existe, se não existe. Está tudo errado. E é uma beleza, porque eles nos fazem o exercício da paciência e nos recordam aquilo que nós fomos para os nossos pais, não é verdade? Aí ele, às vezes, dá aqueles entreveros normais, naquela discussão, ele diz assim, bom, eu vou sair, vem aqui me dá um abraço. Me dá um abraço, a gente volta, continua a briga na hora que eu voltar. Mas agora eu vou sair daqui te dando um abraço e dizendo para você que eu te amo. Eu amo você, porque pode ser a última vez que eu esteja te vendo. Você sempre faz isso? É bom, né? Vamos em frente aqui no assunto. Aí, deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ensinamento não se tratava de censura para o filho que desejava sepultar o pai. Tratava-se de um convite para aquele jovem cuidar dos interesses da vida futura, porque ele diz, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. É óbvio que não faltaria com respeito filial, não é, do sepultamento do corpo do próprio pai, evidente. Então, são os contrassensos atribuídos a Jesus, como a gente foi vendo as alterações acontecidas nos concílios, que nós fomos fazendo introduções que foram necessárias numa época. Não é? Virgindade de Maria, para tirar a situação do pecado, da sexualidade, situações de Jesus sendo Deus, aí ficou aquela situação embaraçosa, porque quando disseram, o Senhor é tão bom, ele disse, não, bom é o Pai que está nos céus, mas ele também era o Pai, então o Pai que está nos céus, que sou eu que estou aqui, etc. Uma confusão, não é? Mas necessário para um período de uma época, mas são inserções que nós vamos vendo se aconteceram em estágios maiores, como não na situação, por vezes, de uma simples tradução. Recorrendo a Kardec novamente, ele diz, Jesus sempre ensina dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Não é desprezar as condições do corpo, não é menosprezar a situação, é cuidar-se, sim. A moça precisa se pintar, sim. Hoje a indústria de cosméticos vende quase 50% dos seus produtos para os homens. Olha que maravilha. Não é? O fato é que precisamos nos cuidar, a oportunidade de fazer atividade física, uma boa alimentação, etc., mas não nos fascinarmos por nós mesmos, nos viciarmos em nós mesmos, porque a moça, e seguir estereótipos, a moça tem que ter 1,80 m com 48 quilos, só se comer uma folha de alface no almoço e meia no jantar para conseguir essa situação. E o rapaz tem que ser o bombadinho, então ele trabalha só da cintura para cima, e esquece das pernas, fica aquela pecinha de bacalhau andando com cabeça, o que é mais interessante, né? Porque bacalhau não tem cabeça, mas esses têm, né? É uma beleza. Claro que tem que cuidar, mas olha a questão de estereotipar. Eu tive uma amiga belíssima, que desencarnou por excessos de zelo e foi fazer lá um trabalho de uma varizes que ela achou que tinha aquelas varizes e teve um choque anafilático e desencarnou. A procura do corpo perfeito. É claro que tem que ser valorizado. Paulo, em Atos, diz, o corpo é o templo do Espírito. Você não entra num templo cuspindo, você não entra num templo falando, né, absurdos. Você respeita. Essa é a relação, não é desprezar a situação. Não é, por vezes, né, em relação à família, principalmente, por vezes o indivíduo traz para a casa espírita, ele não traz a cama porque a dirigente não deixa, para poder ficar longe da família. Ora, mas aonde? Quem é o próximo mais próximo? Porque no centro, ser bonzinho é fácil. Primeiro a gente chega aqui com aquele olhar, meia persiana. E o sorriso, olá, como vai? Quanto tempo? Vai morar lá. Vai morar lá com ele. Não é verdade? Porque é lá. O exercício é do próximo mais próximo. Nós não vamos abandonar o centro, mas não podemos fazer uma transferência de responsabilidades. Esse é o ponto. Outro aspecto final, ele diz, não vim trazer a paz, mas a divisão. Imagina se... né? Não significa causar desordem e confusão que seriam semeadas pelo Cristo. Significa
significa que sua doutrina provocaria conflitos e distensões, a própria situação da luta do espiritismo. Hoje, ser espírita no Brasil tem um certo glamour, né? Tem um certo status, virou novela, filme, etc. Tal. Mas, na minha época, na minha juventude, o que não faz muito tempo, apesar de alguém, né, fazer uma leitura aqui e eu me sentir dentro do sarcófago, o fato é que na minha juventude, ai, que você falasse que era espírita. Primeiro que era taxado como macumbeiro, de largada. Segundo que as pessoas se afastavam. E emprego, eu tive uma colega de trabalho que, quando ela descobriu que eu era espírita, ela era de uma igreja evangélica. Aí ela decidiu me salvar. E era na hora do almoço que ela ia me salvar, que era o horário que sentávamos no refeitório da empresa e ela ia me salvar. E ela foi. Passou 1 mês, 2, 3, 4, a coisa foi. E era todo dia, era o almoço espiritual, que era a Bíblia comendo solta, etc. Chegou um determinado momento que ela disse assim: eu desisto de você. Você vai mesmo para o inferno. Né? Sua alma está perdida. Eu dei graças a Deus que eu ia para o inferno, porque eu teria o céu do almoço tranquilo. Porque eu já não aguentava mais o inferno que eu era submetido, mas o que fazer? Né? Eu não poderia desrespeitá-la nos valores principais dela. Então, veja, era muito complicado, muito complicado. As pessoas nos evitavam. E ainda hoje a coisa é muito delicada. Depende do local, etc. Existem locais onde as pessoas ainda são perseguidas, mesmo no Brasil. Nos Estados Unidos, dependendo do lugar, você não deve dizer. Exatamente. Você pode comprometer o seu trabalho. Eu tenho uma amiga que trabalha numa instituição batista e ela me disse que, se eles descobrirem que ela frequenta um centro espírita, ela será demitida. Então, é muito delicado. Mas o ponto todo, pessoal... Não aceita na escola. Não aceita na escola. Olha aqui outro exemplo. O ponto todo, a pergunta central é: eu não preciso dizer que agremiação eu sou. Não é verdade? Nós precisamos dizer? Não. Nós precisamos procurar ser bons cristãos, ser boas pessoas, procurar agir corretamente, procurar nunca levar vantagem. Ou seja, as situações que são do dia a dia, respeitar os outros, respeitar as pessoas, não ser passado para trás por espertalhões, absolutamente. Não é ficar à mercê das criaturas que são aproveitadoras, absolutamente. Mas é a postura do indivíduo. Até porque Emmanuel diz no livro Pão Nosso, da autoria dele pela psicografia do Chico, o seguinte: antes de toda a sua fé, de toda a fé do mundo que você possa ter, seja bom primeiro. Acabou. Essa é a definição. Até porque Jesus pegou 613 preceitos que eram dos nossos irmãos, que são dos nossos irmãos judeus, e disse o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu vou sintetizar tudo, as leis de natureza moral e as leis que estão no Mishnah, que os doutores da lei já deram uma certa encoberta, um acobertamento, que são aspectos de respeito ao semelhante e a si próprio, e ele disse: eu vou resumir todas as leis dos profetas em 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, e um semelhante a esse: ama o próximo como a si mesmo. Acabou. Você precisa dizer de que agremiação você é? Ou você precisa, ou nós precisamos, o exercício do amor a nós mesmos e ao nosso semelhante? Esses são os aspectos, o importante. Vamos de novo ver Kardec aqui, que ele finaliza dizendo o seguinte: como Jesus, o Espiritismo topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a ganância, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso que
ele nos recomenda que a fé ela tem que estar calcada na razão. Ou seja, nós temos que, antes de dizer que cremos nisto ou naquilo, procurarmos conhecer. Uma colocação de Hermínio Miranda, que o professor Hermínio Corrêa de Miranda tem uma infinidade de obras que merece ser estudada, e ele, numa das suas obras, ele diz o seguinte: eu não creio em Deus, eu sei que ele existe, o que é completamente diferente. Não é verdade? Por que racionalmente nós temos que procurar Deus? Nos aspectos que são da sua própria criação, na justiça que existe, no processo consciencial, cujo terreno não é adulterado de maneira alguma. A consciência pode ser acobertada, alterada, adulterada, nunca. Quando a pessoa diz assim, este indivíduo não tem consciência. Mentira, ele tem. Ele pode acobertá-la. Aquele indivíduo que desvia, sem crítica a este ou aquele, porque isto acontece ao redor do mundo, que desvia o dinheiro dos recursos da infância, esse indivíduo põe a cabeça no travesseiro à noite e dorme tranquilo. Ele não tem problema. Ele dorme. Você teria problema. Eu teria problema. Nós teríamos problema. Ele não tem. Por quê? Porque ele anestesiou a consciência dele em relação à situação de primeiro impacto. Mas o registro está lá. E o resgate vai ter que acontecer. Numa questão de justiça de natureza do ser para com ele mesmo. Porque quando pergunta-se no Livro dos Espíritos, onde estão inseridas as leis de Deus? Ele diz, na consciência. Então eu não escapo de mim mesmo. Eu posso fazer o que eu quiser, eu não consigo fugir de mim mesmo. Uma hora a realidade vai surgir diante à minha frente e eu terei que resolver. Terei que resolver não no sentido de me autoflagelar, mas no sentido de fazer diferente aquilo que, como proposta, eu tive de maneira desequilibrada. Não é? Então, o livro Leis de Amor, também de Emmanuel, pela psicografia de Chico, nos diz o seguinte: o indivíduo que um dia malbaratou os recursos da comunidade, reencarna, por vezes, naquela comunidade, num serviço, por vezes, extremamente muito mais difícil para dignificar aquela comunidade que um dia prejudicou. O outro que, de repente, utilizou-se do metal para tirar a vida do semelhante, reencarna, por vezes, numa profissão onde utilize do material para dignificá-lo em benefício do semelhante. Até porque as leis são de amor. São para a reconstrução da criatura e não destruição dela. Por isso a necessidade que Kardec fala a respeito de que nossa fé tem que ser raciocinada, que ela tem que encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Busquemos Jesus nesse sentido, busquemos Deus nesse aspecto, na sua justiça e, acima de tudo, no amor que nutre por todos nós e nos sustenta. Muita paz.